Então, composto egrégio plenário, com a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Os cumprimentos aos eminentes pares, também cumprimento do outro procurador, os nossos servidores, nesta semana de carnavalesca, né? Hoje é a nossa única sessão da semana. Quinta não. Só na outra semana. Ah, na outra semana, é. Na outra semana. Que eu já tô no rei de momo já. Já tô no ritmo de momo, então. Também eu cumprimento os nossos servidores. Submeto a aprovação a ata de número 8.832 da sessão do dia 5 do mês de fevereiro. Não houve apresentação de alguma manifestação para efeito de retificação, declaro aprovada. O da pauta é o processo número 1331/2014, recurso eleitoral, ação de desconstituição de coisa julgada, recorrente Maria Eugênia Braga, recorrido público, doutor Flávio Bertin votou negando provimento, acompanhou o doutor Ricardo Almeida. A embaixadora Maria Helena pediu visto, os demais acompanharam. O terceiro e o quarto vogal acompanham o relator e o quinto vogal, doutor Lídio, está aguardando. A desembargadora, com a palavra, vai fazer um justificativo. É o número 1? Número 1. Senhor presidente, número 1 é aquelas consequências da não prestação de conta eleitoral, que ainda estou inconformada com os reflexos disso na vida pessoal do cidadão, e razão pela qual eu havia pedido vista, como não concluí ainda o meu raciocínio a respeito do assunto, eu peço e requero a Vossa Excelência o adiamento ou até mesmo a retirada de pauta para posterior publicação de nova pauta. Então, com a justificativa da desembargadora, fica retirado de pauta para julgamento em sessões futuras, com republicação na pauta. O 2 da pauta é o processo 126/2012, ação penal, crime eleitoral, injúria, ofensa à dignidade, propaganda eleitoral, declínio de competência, Barra do Garça, nona zona eleitoral. Autor, Ministério Público. Relator, o réu Roberto Ângelo de Farias. Doutor Flávio Bertinho, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Demais pares, bom dia. Breno e diretor, bem-vindos de Brasília, eminente procurador. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Roberto Ângelo de Farias, eleito prefeito do município de Barra do Garças nas eleições de 2012, em face de suposta prática de crime eleitoral previsto no artigo 326 do Código Eleitoral. Consta da denúncia que, ao responder questão levantada por uma suposta eleitora, disse o seguinte, abre aspas, cara amiga Wanda, não concordo e não aceito esse tipo de ditatorial de administrar uma prefeitura e uma cidade, fazendo com que a cidade fique de joelhos à sua mente doentia e perversa, fecha aspas. O denunciado apresentou defesa, alegando que o que foi dito trata-se de críticas a Vanderlei Farias enquanto prefeito de Barra do Garças, de maneira que jamais podem ser reputadas como ofensoras de sua honra subjetiva ou de seu decoro. A denúncia foi recebida pelo juízo ACO, às folhas 24. Em virtude de ter o réu sido eleito prefeito do município de Barra do Garças nas eleições de 2012, a competência para o julgamento do feito foi declinada para esta corte, às folhas 47. Realizada a audiência em 4/2/2014, foram ouvidas as testemunhas de defesa, bem como a vítima e o réu.
Alegações finais do réu, as folhas 228, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, argumento de que a denúncia foi recebida em 5/4/2012 e já teria transcorrido o prazo assinalado do artigo 109, 6º do Código Penal. No mérito, aduz que a suposta ofensa não estava no âmbito da propaganda eleitoral. Tratava-se de resposta pura e simples a uma internauta questionando a maneira de administrar o município de Barra do Garças pelo então prefeito Wanderley Farias. Sustenta ainda que as falas configuram críticas e não injúria, pois carece de dolo. Pugna ao final pelo acolhimento da preliminar de prescrição e no mérito pela improcedência da ação. Em alegações finais, o Ministério Público rebate a questão da prescrição e, no mérito, aduz que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência do tipo penal imputado ao réu. Pugna ao final pela procedência da demanda. Eu gostaria de fazer um adendo apenas, para fazer um esclarecimento a mais no meu relatório, que nesse processo houve, além do recebimento da denúncia pelo juiz de piso, houve também o recebimento da denúncia por esse tribunal, que está no acórdão 23426, que posteriormente houve um julgamento, aonde na certidão de julgamento juntado às folhas 237, decretaram a nulidade deste acórdão, mantendo apenas o recebimento da denúncia pelo juízo. É o relatório, senhor presidente. Acolho o outro parecer. Reitero o parecer anexado nos autos, está no pleno, pela procedência da ação penal. Então, a palavra o doutor relator. Quanto à preliminar de prescrição, a preliminar deve ser rejeitada. A Lei 12.234 de 2010 alterou o artigo 109, caput do inciso 6º do Código Penal, de forma que o prazo prescricional para os crimes cuja pena máxima é inferior a 1 ano passou de 2 para 3 anos, conforme a redação do artigo que eu transcrevo aqui. Como fica evidenciado, levando em consideração a data do recebimento da denúncia, 5/4/2012, até a presente data, não transcorreu o período legal para a prescrição da pretensão punitiva. Também não há que se cogitar a aplicação retroativa da lei para beneficiar o réu, já que a lei data de 5/5/2010 e o fato ocorreu somente em agosto daquele ano, 28/8/2010. Deste modo, rejeito de plano a preliminar de prescrição arguida pelo réu. É como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Almeida. Governadora Maria Helena. Presidente, eu acompanho, mas eu queria pedir ao eminente relator só para uma explicação. Eu abri aqui o parecer subscrito pelo procurador Dr. Marcelos e o eminente relator fez referência a este fato, a questão da anulação do acórdão no dizer ministerial, porque esta corte teria deliberado pelo recebimento de peça ferindo as prerrogativas do parquet. Pelo que eu entendi, é essa a minha dúvida, eminente relator. Isso, excelência. Esse processo foi recebida a denúncia pelo juízo, acabou que aportou depois no tribunal, o tribunal recebeu a denúncia aqui também e posteriormente anulou esse recebimento aqui, mantendo única e exclusivamente o recebimento da denúncia no juízo. Isto está houve um julgamento onde resultou no acórdão 23426, aonde eu vou pedir vênia para ler isso aqui. Rejeita-se a preliminar de legitimidade passiva contra as argumentações, se confunde com o próprio mérito. 2. Confirma-se denúncia recebida no juízo de piso antes da prerrogativa de foro, cuja peça acusatória se apresenta suficiente aos fins que se destina e preenchidas as condições da ação, indícios de autoria e materialidade, ausentes qualquer causa de extinção de punibilidade. Isso aqui foi recebida a denúncia aqui por unanimidade. Posteriormente, em certidão de julgamento datada de 15 de maio de 2014, assim ficou lavrada.
Certidão. Certifico o egresso Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso, ao apreciar o processo EPRIC, em sessão realizada em 15 de maio de 2014, proferiu a seguinte decisão. Resolve os membros, por unanimidade, decretar a nulidade deste acórdão, o 23426, de 5 de 11 de 2013. Ou seja, mantendo-se apenas a do juízo. Tá certo, obrigado. É que eu tinha lido só a peça do Dr. Marcelo e aqui o pedido é para que fosse decretada a anulação ad referendo do Pleno, mas agora o relator já esclareceu o fato. E quanto à preliminar de prescrição, também eu acompanho. Obrigado. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Acompanho o relator. Doutor Lírio Modesto. Bem, acompanho. Então, rejeitada a unanimidade. No mérito. No mérito deve ser julgada procedente a demanda. O réu, ao responder uma pergunta feita por uma suposta eleitora no seu site oficial de campanha relativa às eleições de 2012, declarou o seguinte, abre aspas, cara amiga Wanda, não concordo e não aceito esse tipo ditatorial de administrar uma prefeitura e uma cidade, fazendo com que a cidade fique de joelhos à sua mente doentia e perversa. A página impressa do site, contendo os dizeres, consta no termo circunstanciado anexo. Deste modo, não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e autoria neste caso, ainda mais porque o réu assumiu em juízo a autoria dos fatos. O réu alega que as palavras proferidas não tinham o objetivo de ofender a pessoa do Sr. Vanderlei Farias, que se trataram de críticas ao prefeito de Barra do Garças e sua maneira de administrar a cidade. Contudo, é importante destacar que as falas ultrapassam o limite da mera crítica, passando para o campo da injúria. Abre aspas, mente doentia e perversa, fecha aspas, foram as palavras utilizadas pelo réu e, ao meu ver, não são palavras que sirvam de crítica ou mesmo se refiram ao modo de administrar. Trata-se de ofensa pessoal com o intuito de depreciar a imagem da vítima, que era prefeito de Barra do Garças à época, induzindo o eleitorado a pensar que o Sr. Vanderlei não tinha capacidade para ocupar o cargo. Quanto ao potencial ofensivo das palavras utilizadas à sua caracterização como crime de injúria, trago julgado do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu vou deixar de ler por ser extenso, mas está à disposição de Vossas Excelências. Deste modo, verificada a materialidade e autoria do fato, condeno o réu Roberto Ângelo de Farias pelo crime de injúria tipificado no artigo 326 do Código Eleitoral. Quanto à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes com relação à conduta social e personalidade, não existem elementos para aferição, bem como o comportamento da vítima. O motivo se consubstancia na disputa eleitoral e no que se refere às circunstâncias e consequências do crime, do que se verifica da análise da página impressa do site. É possível aferir que a ofensa se mostra inexpressível no tocante ao tamanho da fonte e à visibilidade. A culpabilidade é manifesta e normal em face à reprovabilidade social da conduta. Sendo assim, aplico ao réu a pena base em seu mínimo legal, qual seja de 30 dias multa. Inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, aplico a pena definitiva em 30 dias multa. Certo de que a pena de multa deve se mostrar proporcional à condição financeira do réu, assim como atender ao fim pedagógico a que se destina, fixo o valor da diamulta em 1/10 do valor do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, perfazendo o valor total da pena de multa de R$ 1.866. É como voto, senhor presidente. Voto do Dr. Ricardo Gomes. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. Acompanho. Doutor Pedro Francisco. Acompanho, senhor presidente. Doutor Agamenon. Eu acompanho, senhor presidente. Doutor Lírio Modesto. Como relator. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, julgou procedente a ação penal interposta pelo Ministério Público. Nós temos o voto do outro relator. Em consonância com o parecer. 3 da pauta, processo 5.027/2013, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal. Recorrente Francisléo Dolens. Recorrido Ministério Público, Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra.
Recurso eleitoral conforme anunciado. A sentença julgou procedentes pedidos contidos na representação por doação de pessoa física acima do limite legal proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente nas eleições de 2012, condenando ao pagamento de multa no valor de 5 vezes a quantia doada em excesso, importando no montante de R$ 998,05, com base na lei eleitoral. A doação teve por destinatário a campanha eleitoral de Ednilson Luiz Faita e Juarez Cândido de Marco, candidatos ao cargo de prefeito e vereador do município de Aripuanã, respectivamente na modalidade doação estimável em dinheiro. Alega o recorrente que procedeu à declaração retificadora de seu imposto de renda ano base 2011, comprovando os rendimentos suficientes a autorizar a referida doação. Aduz ainda que o artigo 60 do Decreto-Lei 1968 de 82 autoriza a retificação da declaração de rendimentos de pessoa física até o início do lançamento ex officio do crédito tributário a ela referente, sendo esse o limite temporal previsto em lei e não o ajuizamento da representação. Pugna ao final pelo provimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do apelo. Esse é o relatório. Escolhe o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. Ressai da representação que a doação importou na quantia de R$ 1.899,61 e fora realizada por recursos estimáveis em dinheiro mediante emissão do respectivo recibo eleitoral. Esse montante se enquadra no limite legal permitido no artigo 23, parágrafo 7º da Lei Eleitoral, vez que inferior a R$ 50 mil. Transcrevo a legislação pertinente aqui em meu voto e prossigo. Em que pese mencionar apenas as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis, é certo que tais doações se referem à utilização de bens móveis e imóveis de propriedade do doador e os serviços pessoais não excedentes àquele montante em razão do entendimento jurisprudencial. Conclui-se, pois, que as doações realizadas pelo recorrente aos candidatos de Aripuanã estão permitidas pela legislação eleitoral, pois se encaixa na exceção prevista no parágrafo 7º do supracitado artigo. Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Francisco Dollens, revogando-se a combatida sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos contidos na representação. Esse é o relatório. Escolhe o voto do doutor Agamenon. Doutor Lídio Modesto. Também com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanho o relator. Embaixadora Maria Helena. De acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos tendo o voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, o processo 12.163, de 2013, recurso eleitoral, representação de doação de recurso acima do limite legal. Recorrente, Ministério Público Eleitoral e recorrido Irineu Tonieto Scalabrini, ME. Doutor Pedro, relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado. A sentença julgou improcedente o pedido contido na representação por ele proposta em face da pessoa jurídica Irineu Tonieto Scalabrini, microempresa, com base na legislação eleitoral. O juiz considerou que o valor doado como estimável em dinheiro no valor de R$ 88 mil incidiria naquele dispositivo. O recorrente alega, em síntese,
que, conforme recente jurisprudência do TSE, não se aplica esse dispositivo não se aplica às pessoas jurídicas. Pugna ao final pelo provimento do recurso, com a consequente procedência da representação eleitoral e condenação da recorrida. Intimada, a recorrida deixou transcorrer em branco o prazo destinado à apresentação das contrarrazões. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Colho o douto parecer. Mantém o parecer. Mantido o parecer. Como bem destacado pelo parecer ministerial, o caso é de desprovimento do recurso, embora as razões de improcedência dos pedidos da inicial sejam por razões diversas dos argumentos expostos na sentença. Vejamos, a recorrida Irineu Tonieto Scalabrini Microempresa tem natureza jurídica de empresário individual, conforme o comprovante de inscrição e situação cadastral às folhas 10, que fez doação estimável em dinheiro correspondente à doação de palco e som para uso de comício do candidato a prefeito João Batista Moraes de Oliveira nos dias 14 de setembro de 2012 e 4 de outubro de 2012, estimada no valor de R$ 8.000, conforme recibos e contratos compatíveis com a descrição de sua atividade econômica principal, que é a produção musical. Nessa qualidade de empresário individual, não se amolda às espécies de pessoas jurídicas elencadas no artigo 44 do Código Civil. Reveste, contudo, de uma particularidade que o diferencia das demais pessoas jurídicas, qual seja a exploração de uma atividade econômica cuja inscrição no CNPJ tem finalidade meramente fiscal. Portanto, aplica-se no caso a regra do artigo 23 da Lei 9.504, destinada às pessoas físicas, revestindo-se de legalidade a doação estimável em dinheiro de bens de propriedade do próprio doador, pois insere-se nos limites previstos no parágrafo 7º deste normativo. O valor total da doação, no montante de R$ 8.000, está bem aquém do limite permitido, que é de R$ 50.000. Trago jurisprudência nesse sentido e estou concluindo o meu voto em sintonia com o parecer ministerial, negando provimento ao recurso, mantendo-se a sentença intacto o dispositivo da sentença, ainda que por outros fundamentos. Esse é o voto, melhor dizendo. Doutor Agamenon. Relator, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. Doutor Flávio Bertin. Ricardo Almeida. Embaixadora Maria Helena. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Francisco, no anterior, sim, há um pequeno erro material. O nome está no relatório, né? Recorrente Francisco Dólares é Francisleu. E também no voto. Certo. Né? E eu agradeço, eu vou fazer a correção. É só que Francisleu e Francisco é um nome diferente, né? Então na hora de... Aí eu verifiquei aqui do processo, é Francisleu mesmo. Também lá no final do voto, também está quando é Francisco, tudo. O 5 da pauta é o processo 3.108/2014, recurso criminal. Ação penal, descumprimento de instrução da Justiça Eleitoral, crime eleitoral, boca de urna. Recorrente Ministério Público, recorrido Guilherme Gonçalves de Arruda. Doutor Pedro Francisco, é o relator, com a palavra. Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso, que absolveu o réu do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, que lhe fora imputado, ante a insuficiência de prova de que o réu Guilherme Gonçalves de Arruda teria de fato desobedecido a ordem da promotora de justiça.
Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 7 de outubro de 2012, em horário incerto, na dependência do Colégio Frei Carlos Valet, o acusado teria descumprido uma ordem verbal da promotora eleitoral para que se retirasse da sessão eleitoral do Colégio Frei Carlos Valet e não retornasse àquele local em razão de tumulto que estaria causando no recinto. Defesa prévia apresentada. Na audiência de instrução, após alegações finais da acusação e defesa, fora proferida pelo juízo a sentença ora recorrida. E resignado com a decisão, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente recurso. As contrarrazões foram oferecidas pela defesa, a doutora Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Qual é o doutor parecer? Mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Mantido. Inicialmente, cabe esclarecer que este feito, embora se trate de recurso criminal, não demanda atuação de revisor, por se tratar de crime cuja pena é de detenção e não de reclusão, como prevê o artigo 44, inciso 2 do regimento interno desta Corte. No mérito, o apelo não merece prosperar. Conforme relatado, o recorrido recebeu uma ordem verbal da promotora eleitoral para que se retirasse da sessão eleitoral no Colégio Frei Carlos Valet e não retornasse àquele local. A desobediência estaria caracterizada no caso se o requerido sair do local e depois retornar, inclusive persistindo na conduta de causar tumulto. No caso em pauta, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o recorrido tivesse desobedecido às ordens da promotora de justiça de não retornar ao Colégio Frei Carlos Valet. O que se pode extrair do contexto processual é que o recorrido saiu do citado colégio e se dirigiu a um outro do mesmo bairro onde fora encontrado por policiais. O próprio Ministério Público Eleitoral e suas razões recursais confirmam esses fatos, conforme transcrevi aqui em meu voto. Assim como bem destacado pela doutora Procuradoria Eleitoral, se a ordem da promotora de justiça foi no sentido de que Guilherme Gonçalo se retirasse do colégio por conta do tumulto que havia criado, não incorreu o réu em recusa de cumprimento ou embaraço à execução da ordem a ele direcionada, ao se dirigir a uma outra sessão eleitoral que não aquela instalada no colégio. Resta, assim, descaracterizada a conduta do recorrido como crime de desobediência, impondo-se a absolvição, como concluiu o douto magistrado. Com essas considerações e harmonia com o parecer, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É o voto. Toda essa polêmica, é algum voto divergente? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Nós temos voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Encerrada a pauta judiciária, temos apenas um administrativo, que é o processo 1362-2015, alteração da resolução 1067-2012, que trata da assistência odontológica no âmbito do TRE. Requerente Coordenadoria de Assistência Médica e Social. Eu sou o relator. Nesses pares aqui é o seguinte, não trata-se de alteração de valores, apenas de nomenclatura, que antes a unidade técnica, como bem salientado, que a tabela ela era denominada de valores referenciais de procedimento odontológico. Veio uma nova classificação, atualizando e passando essa nomenclatura para classificação brasileira hierarquizada de procedimento odontológico. Então essa resolução trata exclusivamente da substituição desta nomenclatura. Manifestou a assessoria jurídica e também a diretoria, corroborando e trazendo a minuta, que o artigo 1º passa a ter a seguinte, consta o seguinte: alterar o parágrafo 2º do artigo 2º da resolução 1067 de 19/6/2012, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º, parágrafo 2º.
A assistência odontológica externa será oferecida por meio de reembolso dos servidores constante do anexo desta resolução, cujos valores serão baseados na classificação brasileira de hierarquizada de procedimento odontológico, CBHPO, para o Estado de Mato Grosso, 2013, e suas atualizações respeitada a disponibilidade orçamentária. Artigo 2º. Alterar a linha C do inciso 2 do artigo 9º da Resolução número 1067, que passa a vigorar com a seguinte redação: discriminação de cada procedimento de acordo com a classificação brasileira hierarquizada de procedimento odontológico para o Estado de Mato Grosso. Alterar o anexo da Resolução 1067, 19/6 de 2012, na forma do anexo desta resolução. Eu estou apresentando, pela homologação desta resolução. Colho o voto do desembargador Maria Helena. Dr. Pedro Francisco. De acordo. Dr. Agamenon. De acordo. Dr. Lídio Modesto. Também de acordo, presidente. Dr. Flávio Bertin. Dr. Ricardo Almeida. De acordo. Então, o tribunal resolveram, a unanimidade, alterar em parte a resolução 1067 de 2012, tendo o voto do outro relator. Nada mais havendo com matéria a ser tratada, deixem aberta a palavra aos eminentes pares para alguma manifestação e ao doutor diretor-geral para trazer as notícias boas de Brasília. As ruins deixa para depois. Membro algum pretende fazer, doutor Lídio? A palavra do doutor diretor-geral. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros, senhor procurador. Bem, em resumo, são dois grandes assuntos que foram tratados agora na semana passada no TSE. Um deles eu já me reportei, tanto a doutora corregedora como ao senhor presidente na manhã de hoje, que é com relação à biometria. Nós estávamos encaminhando numa determinada diretriz, até aprovamos no ano passado uma resolução, fixando alguns municípios, alguns com atendimentos ordinários, como é o caso de Várzea Grande, e alguns como revisão, como é o caso de Primavera do Leste. E estávamos há 6 meses construindo isso daí, foi tudo encaminhado para o TSE, a gente estava esperando sua homologação. E, para nossa surpresa, tudo mudou, a partir de quinta-feira à tarde, que o TSE nos apresentou para todo o país, um novo cenário. Até hoje, com 6 anos de biometria no Brasil inteiro, nós fizemos 24 milhões de eleitores com cadastramento biométrico. E a meta agora, até março do ano que vem, simplesmente é nós atendermos 50 milhões de eleitores. Então, mais do que o dobro. Então, uma meta bem ousada. Todos nós ali expressamos a dificuldade de fazer todo esse atendimento. Só para nós termos uma noção, São Paulo teria que, em menos de um ano, atender 13 milhões de pessoas. Minas Gerais, um pouco mais de 6 milhões. E no caso de Mato Grosso, pela tabela demonstrada, ficou em torno de 864 mil eleitores. Então, uma meta bem ousada. Eu solicitei um prazo para que eles queriam uma definição ali na hora. Eu falei, olha, impossível, sem levar isso ao tribunal, principalmente à corregedoria e ao presidente. Então, eles nos fixaram um prazo até amanhã para darmos a resposta, se vamos entrar nessa meta ou se vamos traçar um outro caminho. Então, nós temos um prazo até amanhã para definir isso. E a grande alegação do TSE é que é a aquisição de kits. Estão sendo comprados, entregues agora novos kits, em torno de 16 mil kits. Alguns agora no mês de março, outros no mês de maio e outros no mês de junho e julho. Em torno de 16 mil kits. Então, nós temos que definir até amanhã essa nova etapa da biometria, que foi realmente uma surpresa para todo mundo.
E um outro grande assunto que foi levado também foi com relação até à própria estrutura das escolas, né, que teve aquela resolução nova do TSE no final do ano passado, criando uma estrutura com coordenadoria e 3 sessões. E segundo nos passaram, essa semana o ministro Noronha, que é o atual corregedor e atual diretor da escola do TSE, ele irá soltar um ato suspendendo por 2 anos a execução dos termos dessa resolução. Não sabemos se especificamente vai ser só aquele artigo que cria a estrutura ou se vai ser a resolução como um todo. Então, em resumo, senhor presidente, eram esses 2 grandes assuntos. Embargadora, quanto à biometria? Já tive a oportunidade de conversar com o diretor a respeito, quando ele trouxe essa novidade, e eu penso que a gente faz o possível, o impossível, a Deus pertence, né? Encaminhar o TSE, o problema não são nem kits, a quantidade de kits, porque eu acho que hoje o que existe em Mato Grosso, por sugestão do Departamento de Informática, se nós deixássemos 2 kits em cada zona eleitoral, nós poderíamos atender um número considerável de eleitores. O problema é que nós estamos com os claros de servidores em várias regiões do estado. Então, a minha sugestão, parece-me que o presidente caminhou no mesmo sentido, era de informar ao TSE que nós daremos cumprimento imediato à orientação. No entanto, fica esta sujeita às nossas condições aqui, porque cada estado tem uma peculiaridade diferente. Nós, o Amazonas, temos peculiaridades bastante fortes no cenário nacional, e o TSE, sabedor disso, eu própria levei isso pessoalmente ao ministro Noronha. Então, nós poderemos nós daremos cumprimento a essa orientação do TSE, mas, obviamente, obedecendo os limites das nossas pernas. Eu também adoço que uma ordem lá de cima vamos cumprir. Entretanto, nós vamos comunicar também de que precisa uma autorização para a contratação de terceirizado para auxiliar. Porque senão nós não vamos alcançar a meta.
Quanto às obras que estão construindo, que é Lucas e Sorriso, eu estive fazendo visita, um pouco atrasada, mas agora com o aperto dado na empresa, então ela está acelerando e disse que precisava de um dinheiro. Eu verificando das obras, liberei a parte que tinha ficado retida. Entretanto, eles já estão cientes que não vou liberar enquanto não tiver, e o nosso servidor aqui, que é o fiscal do contrato, se não já está lá, está dirigindo para Lucas e Sorriso para fazer uma vistoria em razão de algumas substituições, como de material de telhado, para que nós possamos tomar as providências. Outra também, eu dei orientação que vai ficar para as próximas gestões aí, desembargadora, não é? Que inclusive é um projeto de modernização que vai desde economia ambiental, e eu estive no Tribunal de Contas e verificando de um projeto com relação à substituição, controle de iluminação. Inclusive eles estavam editando lá o edital com termo de referência a respeito, e eu tive conversando com um engenheiro que é responsável no TSE, e ele demonstrou de que o investimento que eles vão fazerem no TCE será recuperado em 16 meses. Aí ele traz, né, primeiro que, segundo ele lá, né, essas lâmpadas aqui assim são cancerígenas, então troca por de LED, a iluminação é melhor, e projeto de construção de novos cartórios, o fórum como aqui de Várzea Grande, eu determinei também de que já fizesse um projeto, não vamos seguir aquele projeto do TSE, fazer um pré-projeto para que a gente possa levar no TSE com relação à captação, né, ambiental, todo o sistema ecológico, para captação de água, para nós utilizarmos, né, como é do nosso fórum aqui, né, que a água da chuva é reaproveitada, de próprio banheiro, né, que são reaproveitados, para a gente fazer um projeto de sustentabilidade futura. Porque o cartório que foi determinado, a planta é de 2009. 2010 implantaram a biometria. Já exige de que todos os aparelhos têm que ficar no mínimo 1,5 metro distante entre o servidor e o eleitor. E pelo nosso projeto dá de 80 centímetros, 90. Já fica descaracterizado. Fazendo estudo nesse sentido aí, para as próximas gestões aí até 2020, e se a gente puder acompanhar, por exemplo, o Tribunal de Contas aqui do Estado, né, que hoje é referência nacional em questão de modernização, modernidade, sustentabilidade, é o nosso Tribunal de Contas referência nacional, e inclusive na área tecnológica, né? E eu digo que se o nosso tribunal tivesse em 2003, quando nós estávamos com o projeto Modernizar, que iniciou no Tribunal de Contas e tinha parceria com o Tribunal de Contas, hoje o Tribunal de Justiça seria um tribunal também altamente já tecnológico, como é o Tribunal de Contas, mas infelizmente direções outras foram tomadas, né, e desfizeram a comissão de modernização do nosso tribunal, e nós estamos aí pedalando ainda, né? Mas vamos ver nesses projetos aí assim, que fique aí para os nossos servidores, né, que amanhã eles possam implementar aqui, e o nosso Tribunal Regional Eleitoral, como já tem um nível de excelência e referência também,
né, que possa sair aí na frente aí dos nossos servidores. Doutor procurador? Não vai falar que vai dar um dinheiro para nós, não? Para pular o carnaval? Então, nada mais havendo, meus agradecimentos a todos e declaro encerrado a sessão.